O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: Que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 3º domingo da Páscoa. O tempo pascal é um tempo de mistagogia, um tempo de nós
aprofundarmos cada vez mais os mistérios da nossa fé e nesse segmento do Cristo ressuscitado ir entendendo, seja intelectualmente, mas seja de forma experiencial, o que é que essa vida nova que Cristo conquistou para nós é capaz de realizar em nossas vidas. E hoje, então, a liturgia nos coloca o Evangelho dos discípulos de Emaús. Nós estamos aqui no dia de Páscoa, o domingo, e esses homens estão voltando para casa. Vejam, o Evangelho, ele mostra o contraste entre os discípulos que caminham de Jerusalém para Emaús e no final os discípulos que correm de Emaús para Jerusalém. E o que acontece? Por que é que eles estão caminhando para Emaús e por que é que eles estão agora correndo para Jerusalém? Vejam só, como o relato nos mostra, eles estão voltando para casa tristes. A tristeza marcada por este sinal de escuridão no rosto dos discípulos, porque de alguma forma a esperança deles havia fracassado. Eles seguiam Jesus, eles seguiam o Messias. No entanto, suas esperanças em relação ao Messias eram esperanças meramente terrenas. Eles vão dizer: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Libertar do quê, padre? Vamos nos recordar, Israel era escravo, por assim dizer. Propriamente falando, eles estavam dominados pelo Império Romano naquele tempo. Eles não tinham uma liberdade plena, precisavam pagar impostos e responder àquilo que era a lei romana. Havia esse jugo sobre eles. E é óbvio, eles esperavam o Messias que viesse para restaurar o reino de Israel e acabar com toda essa escravidão. Portanto, uma esperança intraterrena, uma esperança para esse mundo. Seguiam Jesus, seguiam a pessoa certa, mas com intenções erradas. Não digo nem erradas, mas esperanças limitadas, esperanças pequenas. E é óbvio, Eles engajaram a vida deles no segmento desse Messias, deixaram tudo para trás, deixaram família, deixaram as coisas deles e começaram a seguir esse Jesus. E de repente, aquilo para o que eles tinham entregado a vida toda deles se foi. Imagina, você entrega a sua vida num projeto, toda a sua energia, você rompe amizades, você se afasta da sua família, você deixa de crescer profissionalmente, deixa de adquirir mais bens para engajar a vida numa coisa e chega um ponto que isso é destruído, tudo vai por água abaixo. Então é óbvio que esses homens estão profundamente frustrados, tristes. E é uma tristeza tal que, como nós vemos no Evangelho, que os cega. Parece que eles colocaram uma nova lente e com essa lente eles enxergam o mundo e ficam incapazes de reconhecer que o próprio Jesus, num determinado momento, começa a caminhar com eles. E então Jesus, caminhando com eles, vê a falta de fé desses homens, vê a lerdeza desses homens em acreditar, e com um coração misericordioso, começa a explicar as Escrituras e a mostrar a esses dois discípulos que era necessário esse fracasso, que o Cristo devia sofrer, devia morrer, conforme tudo aquilo que foi anunciado por Deus, e que, de alguma forma, aquilo que nosso Senhor veio operar não foi a realização de um reino
intraterreno, mas veio nos dar a vida nova, a vida da graça, a vida eterna, a vida que não passa. E à medida que eles permitem que essas palavras caiam no seu coração, ouvindo essa palavra, algo começa a acontecer no interior desses discípulos frustrados. E, caindo a noite, eles chegando no povoado, Jesus faz de conta que vai adiante, e eles, de alguma forma, por quererem que aquilo ali continuasse a acontecer nos seus corações, dizem para Jesus: fica conosco, Senhor, fica conosco, já é tarde. E Jesus se senta com eles à mesa e começa a pegar o pão, a dar graças, a partir. Nós estamos aqui, obviamente, celebrando a Eucaristia. Eles estão celebrando a Eucaristia, seja no caminho explicando as Escrituras com uma grande liturgia da palavra, seja agora que eles estão se sentando à mesa e percebem ali aqueles gestos tão singulares que fazem com que aquela tristeza toda, aquela lente que os deixava cegos para a presença do Cristo fosse retirada e eles reconhecessem Jesus ali no partir do pão. E eles percebem, Ele está no meio de nós, Ele está conosco, realmente ressuscitou. E a partir desse momento, diz o Evangelho, eles se levantam. Nossa, estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. Se levantam como que pulando da mesa. E de noite, depois de caminharem 11 quilômetros, se levantam e saem correndo em disparada para Jerusalém. Vejam só, o que aconteceu com esses homens? Primeiro, pensavam que Jesus, que é o verdadeiro Messias, que é Deus que se fez homem, pensava que esse Jesus daria a eles uma felicidade terrena. E quando isso não aconteceu, eles se entristecem e voltam para casa, tristes e abatidos. Mas quando Jesus vai explicando as Escrituras, quando eles reconhecem a presença do Cristo e, portanto, que Ele está ressuscitado, que Ele está vivo, que Ele cumpriu aquilo que Ele havia prometido, eles percebem que a vida é muito mais do que os seus olhos podiam ver. E tomados dessa fé, eles se levantam e correm para Jerusalém. E vale lembrar, Jerusalém é o lugar da cruz. Jerusalém é o lugar onde o fracasso humano aconteceu desse projeto de Cristo. E para lá eles correm. Imagina, se o fracasso está lá, a cruz está lá, e os judeus provavelmente vão começar a caçar os discípulos de Jesus, que já tinham matado o mestre, agora precisava acabar com os filhotinhos, né? Eles, com certeza, como estavam fazendo, iam sair de Jerusalém. E no entanto agora eles voltam correndo para lá. Já não importa mais que a morte seja uma ameaça, já não importa mais que o sofrimento que o seguimento de Cristo poderia comportar se acontecesse na vida deles, já não importava, porque Cristo estava vivo. Cristo estava vivo. O que eu quero dizer com tudo isso? O que a Sagrada Escritura nos ensina? Gente, primeiro, continuemos a seguir nosso Senhor, mas tomem cuidado, se pergunte sempre, por que é que eu estou seguindo nosso Senhor? Os meus projetos são só terrenos? São só para esse mundo? Porque, desculpa dizer, não tem felicidade plena nessa terra. Pode ser a obra mais bondosa, ser uma coisa boa. Padre, eu quero trabalhar para acabar com a fome no mundo. Graças a Deus, meu filho, vai lá, continua, é isso mesmo. Mas saiba
esse negócio não vai ter fim. Nessa vida, não. Então, se você vive só para isso, chega uma hora que você cansa. Porque é como enxugar gelo. É como lavar porco, né? Você lava o porco, que bonito o porco. Aí ele volta para o chiqueiro, né? Suja tudo de novo. Não tem fim. Padre, quer dizer que é para a gente parar então de fazer o bem? Não, não é isso. O que a gente tem que entender é que a nossa força e a razão pela qual nós fazemos o bem nessa terra é porque Cristo nos deu uma vida nova. E essa vida nova faz arder o nosso coração e nos impulsiona para que o bem que recebemos transborde nas boas obras de nossas vidas. E aí sim, por isso eu amo, por isso eu evangelizo, por isso eu não me canso, por isso nas obras de Deus eu estou engajado, por isso eu quero ajudar com que as pessoas sejam convertidas, eu quero ajudar a amenizar o sofrimento dos outros, eu quero ser um instrumento de Deus que revela a vida do céu nesta terra, fazendo o bem sobretudo para aqueles que mais precisam, mas na certeza de que não haverá um reino terreno de Cristo, no sentido de que uma terra sem males, uma terra sem cruz, uma terra sem sofrimentos e sem lutas, sem desafios. Não é por isso que nós lutamos. Isso, no fundo, revela aquilo que são as consequências de uma vida com Deus, de transbordar a bondade nesse mundo. Não faria sentido nenhum nós lutarmos para fazer o bem, sabendo que nunca vai vencer desse jeito aqui na terra, se não houvesse essa vida de Deus que nos sustenta e que nos dá essa vitalidade de não desistir, não desistir, não desistir de buscá-lo e de fazer o bem. Muitas vezes nós nos pegamos tristes, fracassados de uma forma grandiosa, como os discípulos de Emaús, porque seguimos o Cristo, mas seguimos o Cristo pelos projetos terrenos. Quantas vezes a nossa tentação de pensar, poxa vida, eu rezo, eu me entrego para Deus, eu ajudo as pessoas, e aquilo que eu achava que no seguimento de Cristo eu ia conseguir, não consegui. E qual que é a tentação? A tentação é achar que esse Deus é fraco, né? Ou que Ele está me usando como mão de obra barata, né? A trabalhar para Ele, mas Ele não quer me dar a minha parte. Vamos superar essa mentalidade, gente. Jesus não fez o que fez para que nós fôssemos felizes nessa terra, no sentido de acabar com tudo aquilo que é a miséria desse mundo. A nossa felicidade é de saber que Deus está conosco. Nós cantamos no Salmo: junto a vós, felicidade sem limites. Junto a vós. Vai dizer o Salmo 22, 23, né? O Salmo do bom pastor. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso da sombra e da morte, eu não temerei. Por quê? Porque Deus vai acabar com a sombra e com a morte? Não, porque estás comigo. Com bastão, com cajado, e eles me dão a segurança. No evangelho de ontem nós víamos os discípulos lá no barquinho, que estava sendo atormentado pelo vento, pelas ondas. Jesus se aproxima deles e diz: não tenham medo. Por quê? Porque ele ia simplesmente mandar com que tudo se acalmasse? Não, não tenham medo, sou eu. Como que dizendo, né? Eu estou aqui. Vai continuar balançando o barco. As ondas vão continuar a tentar encobrir o barco. O vento será contrário. Mas não tenhais medo, eu estou aqui.
eu estou aqui. Eu não fui embora, né? Como os discípulos de Emaús pensavam. Eu estou aqui. Gente, essa é a nossa alegria. Deus está conosco. Deus está no meio de nós. Deus está em toda alma que crê. Deus está em toda alma em estado de graça. Deus se faz presente em meio a nós, e mesmo no silêncio de Deus, que tantas vezes experimentamos no meio dos nossos projetos fracassados, Ele está conosco. E é isso que sustenta a nossa vida nessa terra. Por isso, o cristão que sabe disso, que crê nisso e experimenta a força disso, ele não tem medo de se levantar no meio da sua tristeza e correr em direção àquilo que é a sua cruz, aquela Jerusalém na qual ele precisa entregar a vida. Sabendo, Jerusalém vai ser ingrata. Jerusalém não glorificará o Filho do Homem, mas ao mesmo tempo é por ela que esse Cristo quer entregar a vida. Fica para nós essa decisão. Para onde que eu quero caminhar? Para Emaús, como alguém que seguiu Jesus e que não conseguiu o que queria nesse segmento e, portanto, volta triste, tentando encontrar consolo lá na casa, na sua terra natal? Ou nós seremos e faremos da nossa vida uma grande corrida para Jerusalém, daqueles que, se encontrando com o Cristo, sabem que Ele está presente, que sabem que Ele está vivo, que Ele está presente no meio de nós, e correm em direção àquele lugar que num primeiro momento era tão rejeitado. Oxalá, nós possamos, como os discípulos de Emaús, saber, Ele está no meio de nós. E porque no meio de nós, não tem o que temer, não tem por que nos entristecer, não tem por que nós abandonarmos tudo. Coragem, meus filhos, coragem. Nosso Senhor caminha conosco. Isso que faz da igreja não desistir de fazer o bem, de amar, de viver a misericórdia, de evangelizar, de ir ao encontro dos mais pequenos e dos mais pobres e levar a mensagem da salvação. Que Cristo continue a nos sustentar e que pela fé nós estejamos sempre mais unidos àquele que venceu a morte e o pecado, para que nós pudéssemos estar sempre juntos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.